Olá, boa tarde aí, igreja do Alfama aí, Novo Oriente, perdão por não comparecer com vocês hoje, queria muito estar aí, mas a missão aqui na igreja da Sobradinho Central tá bem puxada. O irmão Paulo pediu para mim passar um testemunho, da minha vida. E eu fiquei assim muito grato, porque eu sou muito grato pelo que Deus fez na minha vida, e eu sei que o testemunho fortalece muito a fé das pessoas. O agir do Espírito Santo na vida das pessoas, tanto de transformação como de manutenção na fé, ele é uma coisa que a gente tem que louvar muito e refletir muito, porque se ele faz na vida de alguma pessoa, ele pode fazer na sua vida também. Vamos começar. Eu fui adventista de berço, minha família toda é adventista, por parte de mãe e de pai também. E fui batizado com mais ou menos 12 anos, batizado com o uniforme dos desbravadores, eu era desbravador. E por alguns acontecimentos da minha vida, eu não consegui me manter na igreja. E aí fiquei um pouco meio rebelde com minha mãe, ali perto dos 14, 15 anos, que é uma idade bem crítica. E fui pro mundo, não quis mais ir para a igreja, comecei a parar de ir e não tá vindo mais. Aí comecei a me envolver com as coisas do mundo. Fui para algumas festas, aí começou bebidas, e durante toda essa trajetória que eu estava fora da igreja, que foi uma trajetória bem sombria assim na minha vida, aos olhos de Deus, bem sombria mesmo. Já passei assim por várias coisas, como relações sexuais fora do casamento, bebidas, drogas. Já experimentei, já usei vários tipos de drogas, já me envolvi com vários tipos de pessoas que não são do agrado de Deus. Já frequentei festas com músicas totalmente inapropriadas aos olhos de Deus, e passei por um momento muito difícil na minha vida. Foram 20 anos mais ou menos. E durante esse período, no final dessa minha trajetória no mundo, eu conheci minha esposa, casei, tive um filho. E uma das coisas onde pesou muito para mim dar uma desacelerada, botar o pé no freio em algumas coisas que eu fazia no mundo, como o uso de algumas drogas, foi o nascimento do meu filho. Eu refleti muito, fiquei pensando, cara, eu não quero isso pro meu filho. E como é que eu vou ter uma autoridade de falar, filho, não faz isso porque isso não é certo, e fazendo? E aí eu dei uma pausa em algumas coisas que eu fazia. E continuei usando bebida alcoólica muito tempo, e nunca cheguei alterado em casa, nunca briguei com minha esposa e tudo mais, mas eu sempre chegava bêbado, e meu filho cresceu vendo isso. Até os mais ou menos 3, 4, 5 anos ele cresceu vendo isso, e é onde a criança capta muito do que vai ser, o que é o caráter do pai dela, o que é o caráter dela, é formado ali mais ou menos nessa idade. E eu falei, cara, eu vou perder o meu filho se eu continuar desse jeito. E decidi dar uma aliviada em outras coisas que eu fazia também. Parar de beber fora de casa, parar de sumir alguns dias e voltar depois. Isso já casado com minha esposa, uma coisa que assim eu fico muito, muito envergonhado e muito triste por ter feito isso com ela e com meu filho. E aí quando veio minha filha, tive a minha segunda filha, e aí eu falei, cara, agora eu tenho que mudar, mas não conseguia. Dei uma aliviada, botei o pé no freio, parei de usar todo tipo de drogas e fiquei só no álcool. Bebia, mas bebia bem menos, bebia só em casa, alguma festinha assim familiar e tudo mais, que eu tenho alguns parentes que não são da igreja. E entrei no Corpo de Bombeiros. Deus é tão misericordioso que ele ainda me deu essa oportunidade de passar num concurso público. Hoje trabalho como bombeiro militar, e antes de eu entrar no Corpo de Bombeiros, eu fui preso 3 vezes. 2 vezes, uma pela PM e outra por Polícia Rodoviária Federal, totalmente embriagado no volante. E eu não sei de que forma minha esposa chegava lá, ela chegou lá grávida da minha filha,
e conseguiu reverter a situação, uma coisa assim que hoje eu vejo que é um milagre. Deus tinha um plano maior na minha vida e eu não sabia naquele momento. E reverteu toda essa situação. A agente da Polícia Rodoviária Federal me liberou, o policial militar me liberou, eu totalmente alcoolizado. Devido a minha mulher falar, cara, eu tô grávida, meu esposo passou no concurso público, tá para entrar, vai ser bombeiro militar e tudo mais, e ele vai perder a vida dele, a carreira. E eu não sei de que forma eles me aliviaram, não tomei multa, não fui preso nem nada. E aí eu entrei no Corpo de Bombeiros. Depois que eu entrei no Corpo de Bombeiro, aconteceu uma situação muito inusitada na minha vida, da minha família. Futuramente eu posso dar outro testemunho também sobre essa parte da minha conversão. E que fez com que um amigo meu, um amigo nosso, começasse o estudo bíblico com minha esposa, mas falou, ó, eu não faço estudo bíblico só com você, porque é meio antiético, né? Um homem e uma mulher fazendo estudo bíblico. Mas se o Maxwell participar, eu faço. Pô, mas o Maxwell não vai querer, ele tá no mundão aí, doido. Aí eu falei... Não. Aí ela perguntou, Maxwell, vamos fazer estudo bíblico comigo? Aí eu falei, vou fazer o estudo bíblico com você. No começo fui só para agradar ela. Fui fazendo estudo bíblico, passando 6 meses de estudo bíblico. Eu assisti um vídeo do Luiz Gonçalves explicando o grande conflito. 10 horas de vídeo. Eu assistia nas madrugadas. Comecei a estudar muito a Bíblia e o grande conflito e as profecias. Passou uma semana quando eu terminei desses estudos na madrugada desse vídeo, eu decidi não beber mais. Parei totalmente com a bebida e resolvi, falei, vou me batizar ao final do estudo bíblico. Tive lutas, né? Muitas lutas assim, passando esses últimos 6 meses que a gente fez 1 ano de estudo bíblico, mas no final eu consegui me batizar, eu, minha esposa e meu filho. A gente foi batizado em 2018, cara, para mim foi uma bênção. E eu devo muito a isso ao meu filho, porque eu prezo muito pela minha família hoje. E eu vi que eu perdi um pouco do meu filho nesses primeiros anos da vida dele. E queria ter uma nova chance, e Deus me deu uma nova chance. E o que eu posso tirar de tudo isso é que Deus me deu várias oportunidades na minha vida para voltar para os caminhos dele, olhar para o alto. E eu não consegui agarrar. Até quando chegou o fim da minha vida mundana, eu consegui agarrar uma das oportunidades. Se você está aí lutando, tendo algumas oportunidades, tendo algumas lutas, né, para não aceitar Cristo, não se manter no caminho, Deus ele dá oportunidades, mas a gente não sabe quantas oportunidades. A gente pode morrer amanhã e pode não ter mais uma oportunidade. E o que eu falo para vocês é que vocês permaneçam na fé, vivam através do Espírito Santo, porque Deus ele tem um plano na vida de cada um, mas a gente tem que aceitar. Ele me deu 1, 2, 3 oportunidades para que eu possa pisar no freio na minha vida mudando e voltasse para Cristo, mas não voltava. E eu resolvi, a partir do momento onde eu vi que eu estava perdendo minha família, e aí ele falou, agora é a sua hora. E eu consegui olhar para o alto. E essa minha volta assim, foi uma coisa muito impressionante, muito impactante para mim. Voltei para a igreja, logo peguei um cargo de diaconato, mas eu não... A partir do momento que eu voltei para a igreja, eu não conseguia sentir uma transformação verdadeira. Eu me rebatizei, estava na igreja, mas não sentia aquele fogo, aquele queimar no coração, aquela coisa do Espírito Santo. Passando 2 anos na igreja, eu tive outra renovação, outro batismo, um batismo com o Espírito Santo. Comecei a fazer um estudo de um livro sobre o Espírito Santo. E minha vida mudou a partir disso. Eu começo a ver agora a vida com outros olhos. Eu não vejo mais a vida como uma pessoa normal. Eu vejo sempre as coisas do alto. Minha vida passa. Hoje em dia, se eu tiver um emprego, eu não tenho. Se eu tiver o que comer, ou se eu tiver um carro bom, um carro ruim, uma viagem ou não, ou se eu tiver isso, aquilo, não importa. O que me importa hoje é minha vida totalmente conectada com o alto, com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele agora é minha conexão com Deus lá.
Ele me conecta. Então, tudo que eu vivo agora é mediante o Espírito Santo. E isso é uma coisa que me traz muita alegria, muita felicidade. Hoje eu sinto a verdadeira felicidade, hoje eu sou feliz, porque eu vivo totalmente através do Espírito Santo, tento levar minha família hoje. E por incrível que pareça, quando você vai mudando, você é testemunho vivo para as pessoas do seu lado, pessoas vão vendo a sua mudança, vão vendo as suas atitudes, e isso assim é muito impactante na vida das pessoas. Eu quero falar para vocês que a melhor felicidade que existe é você impactar as outras pessoas com o agir do Espírito Santo na sua vida, é alcançar almas para Cristo. A partir do momento que você virou cristão, você já se torna um missionário dele, um servo de Cristo. Você tem que servir a Cristo, e a obra que ele tem aqui pra gente nessa terra é pregar o evangelho para as pessoas, é salvar pessoas, e não só se salvar, é salvar pessoas primeiro. Beleza? Boa tarde. Assim, meu testemunho de vida é muito longo. Se eu fosse contar aqui, daria, sei lá, meia hora, uma hora. Eu já fiz pregações com o meu testemunho e não deu nem para falar metade, mas está aí um pouquinho da minha vida. E o que fica para vocês é que vocês olhem para o alto, vivam através do Espírito Santo, e que ele possa ser o seu guia sempre. No dia que você tiver cansado, não sabe o que fazer, ou se sabe o que fazer, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele é o único guia verdadeiro da sua vida, é o único que vai te levar diretamente para o plano divino que Deus tem para a sua vida. Os outros caminhos, as outras vontades, a sua vontade vai te levar para um caminho que pode ser que não seja o caminho de Deus. Beleza? Boa tarde. Quero conhecer a igreja de vocês futuramente. Apresentar aí outro testemunho e levar a mensagem aí, e que Deus abençoe todos vocês, beleza? Boa tarde.